versículo 1, do 1 ao 7. Juízes 1, de 1 ao 7. A Bíblia diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Na versão King James, Judá subirá. Eu entreguei a terra em suas mãos. Na versão NVI que eu estou, então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, porque na época existia o Purim e o Tumim, que eles faziam, que eram duas pedras que ficavam aqui na estola do sacerdote, e eles faziam esse sorteio para entender o que Deus estava falando através. Então, houve um sorteio, e por isso que Judá chama Simeão, e ele diz ainda no versículo 3, lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Então já temos dois personagens, Judá e Simeão, duas tribos. Amém? Os homens, versículo 4, desculpa. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. E o levaram para Jerusalém, aonde morreu. Pai, a minha oração é: nos dê o espírito aqui de sabedoria e revelação. Que possamos ser tocados, Jesus, pela Tua palavra. Nós não queremos nada menos do que a Tua palavra. Pai, que diminua eu e o Senhor cresça aqui. Que a Tua glória seja vista entre nós. No Teu nome, amém. Vamos lá, queridos. Quero liberar uma palavra com vocês que esse tema eu já falei algumas vezes, mas a palavra de Deus ela sempre renova, e quando Deus nos toca, Ele nos leva para viver um nível. Eu lembro como eu estava olhando nos meus arquivos de mensagem em 2023, no início da igreja, eu preguei algo semelhante com o que eu vou falar, mas com uma revelação nova do Senhor. Amém? E a Bíblia vai dizer que essa época era a época de, como o livro ele é bem pertinente o nome, Juízes. Até então, Israel não tinha um rei. Israel, ele vivia guiado por homens que Deus levantou. E nessa época foram 12. Você vai lembrar de alguns dos juízes, como Sansão, como Débora, né? Como Otiniel, vários outros, né? E quando a gente olha para os juízes eles tinham uma missão. E qual era, pastor? Legislar. Conduzir o povo segundo a Torá, que era o Pentateuco na época ali, né? Eles tinham a missão de conduzir o povo conforme a lei que Deus já tinha mandado para Moisés, mas também eles tinham a missão de conduzir o povo através da direção que o Senhor sempre dava. Porque o Senhor sempre aparecia para homens e dizia assim: vamos lá, seja forte e corajoso, não desanima.
E por que nós estamos falando? Porque o livro que antecede Juízes, qual é o livro? Josué. Gente, e Josué, se você for, vamos ser expositivos, amém? Eu vou te inserir aqui dentro da história para você entender. Quando a gente olha, o primeiro versículo, a Bíblia vai dizer, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram, quem de nós será o primeiro a atacar os... Lembra que o povo tinha uma promessa da terra prometida? Eles estavam entraram e eles estavam sitiando toda a terra e eles precisavam ainda tirar alguns inimigos. Só que, gente, presta atenção, o líder Josué morreu. Lembra que eu disse que o líder na época, ele tinha que liderar pela Torá, pela lei, pela diretiva de Deus? Sabe o que o povo está dizendo? Senhor, nós estamos sem direção. Quem vai subir? Porque Josué não era só um líder espiritual. Josué era um líder militar. Nós cantamos aqui, vem com Josué lutar em Jericó. Não foi hoje que cantamos? Foi essa que cantamos hoje? Não, foi pelo Senhor. Porque é o mesmo ritmo. Eu pensei que... Mas todo mundo lembra disso, não é, gente? Vem com Josué. Isso lembra para nós que Josué não era só um líder que orava. Josué era um líder que pegava a espada e falava bem assim, vamos para a guerra? Vamos lutar? E imagina, Josué morreu. Ah, mas Josué carregava uma palavra. Lembra Josué 1,7? Estão comigo aí, mídia? Josué 1,7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés... Isso comunica o que eu estou falando. O povo, eles precisavam. E Deus, de época em época, tinha que levantar juiz. Só que o problema é que os juízes, eles, na maioria das vezes, muitos deles falharam. Como Sansão, que deixou de continuar andando em toda a lei e daqui a pouco a Dalila, ela só foi a tampa do caixão. Porque tem muita gente que fala, nossa, Dalila, né, matou... Não, foi Dalila só foi a tampa, querido. O que fez Sansão morrer foi primeiro descer num lugar aonde ele não poderia descer, que era uma cidade chamada Tina, que era a cidade aonde ele encontra uma mulher e quer casar com ela. Ah, Sansão cai, por quê? Porque daqui a pouco ele entende que, nossa, eu estou vendo ali tem mel, mas o leão está morto. E eu tenho uma palavra que eu não posso tocar em nada morto, mas ele vai lá e toca. Então, Dalila só é a tampa. Sansão já estava morrendo, já tinha morrido há muito tempo. Porque quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente morre. Quando a gente deixa de viver no Evangelho de Cristo, nós morremos. Porque eu estava olhando, preste bem atenção no que eu vou te falar. Juízes capítulo 2, versículo 10. Uma geração, eu estou lá no capítulo à frente, toda a geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por... Gente, presta bem atenção. E hoje vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós precisamos colocar o Senhor como primazia da nossa vida. Porque tem uma geração que está vindo, que ela só vai conhecer o Senhor se nós contarmos e declararmos e proclamarmos os seus feitos. Isso é triste. Por que feito, gente? Eu imagino um pai chegando para um filho, pastor Wallace, falando bem assim, Moisés, de frente do mar vermelho, ele tocou a água, o mar se abriu. Ah, meu filho, deixa eu te contar uma história, meu filho. Olha, gente, são tantas histórias. A libertação do Êxodo, né? O povo todo. Só que uma geração não conhecia o Senhor. Por que não conhecia? Porque estavam perdendo a identidade, a força e o equilíbrio. Sabe o que eu vim declarar hoje sobre você nessa noite? Que o Senhor, ele quer restaurar a sua identidade. Ele quer restaurar a sua força. E ele quer restaurar o seu equilíbrio. Então vamos seguir, vocês estão comigo, gente? Porque naquela época não existia rei. Juízes 21, 25. Juízes 21, 25.
como não existia reis, o povo fazia o que era normal, bem, sei lá, cada um fazia o que era certo aos seus próprios. Sabe qual é o problema de viver fazendo o que você acha? É que você sempre vai viver no mesmo lugar. Fazer o que você acha, você sempre vai viver e você não vai sair do lugar. Não havia rei. E o povo estava o quê? De boa. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é aquilo ali. Eu estou lendo o final para te adiantar que deu ruim para Israel nessa época. Mesmo obtendo vitória, no final, eles perderam a identidade, a força e o equilíbrio. Vamos lá? Juízes capítulo 1, versículo 2 agora. Porque no meio disso, Josué morre, eles oram, e a Bíblia vai dizer que quando Deus responde, quem vai subir? A palavra do Senhor é: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Sabe o que Deus está falando ali, gente? Quem é da tribo de Judá? Jesus. Apocalipse 5:5. Um dia João, ele estava olhando e ele está triste, ele chora porque ele não vê ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. E quando ele olha, ele fala: então um dos anciões me disse: não chora, cara, não chora. Eis que o leão da tribo, a raiz de... venceu, e ele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Sabe o que eu estou declarando? E eu volto para Juízes capítulo 1, no versículo que nós lemos, porque quem subirá primeiro? Judá. Judá foi a tribo da qual Cristo saiu dela. Sabe o que eu vim dizer? Se Cristo não for o primeiro na minha e na sua vida, nós perderemos, querido, tudo o que o céu tem para declarar sobre nós. Nós vamos deixar de contar uma geração dos feitos do Senhor. Eu sempre falo e eu me alegro. Está aqui, pastor Adaías. Pastor Adaías foi meu pastor quando eu era criança. E sabe por que eu me alegro? Porque foi através desses ensinamentos que eu aprendi a honrar o Senhor. Foi através desses ensinamentos que eu aprendi a viver no lugar aonde o Senhor quer. Foi através do exemplo dele que eu aprendi a servir. Uma vez alguém perguntou: quando que você descobriu que você era pastor? Eu fiquei assim, eu falei, gente, é uma essência que a gente carrega, mas ao mesmo tempo que é ensinado de uma forma correta. E eu aprendi olhando, eu aprendi na prática, de alguém que saía da minha casa de madrugada às vezes e estava lá discipulando a minha família. Então eu aprendi na prática. Então às vezes se eu for na sua casa e demorar, é porque eu aprendi com o meu pastor, tá? Né, pastor Daís? Faltava o ônibus, pegava a bicicleta do meu pai e vai embora, né? Mas eu honro a sua vida, meu pastor. Que o Senhor te preserve e te guarde. Porque, queridos, quando eu olho para isso, uma geração precisa entender o que o Senhor está fazendo. E por que não estava entendendo? Porque deixaram de colocar o Senhor em primeiro. E Deus já tinha dito: quem vai subir? Judá. Só que vamos lá, segue no texto comigo. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com ele. Sabe o que está dizendo? Deus já tinha dito, Tonho: Judá vai vencer. Tinha ou não tinha dito, gente? Sobe, tá tudo certo. Mas Judá entendeu que tem guerras que não dá para lutar sozinho. Hoje nós estávamos na corrida e uma frase bem legal que nós ouvimos é: gente, não deixa ninguém sozinho, vai junto, incentiva, vai junto. Porque, gente, tem guerras que não dá para lutar só. Tem guerras que a gente precisa entender. Eu tenho uma palavra de Deus para vencer? Eu tenho, só que eu preciso chamar o meu irmão.
Eu preciso caminhar junto. Eu preciso entender que eu sou diferente do pastor Wallace, do Dani, do Manel, mas não é a nossa diferença que nos faz andar separado, mas é a essência que ele carrega e eu carrego, mesmo carregando problemas e dificuldade, que nos une para um propósito maior. Então quem vai subir? Judá subirá. Mas vai chamar quem? Qual é o nome do homem? Simeão. Mas posso te inserir na história ainda mais? Porque quem era Judá? Gênesis 29, 35. A Bíblia vai dizer que Lia teve um filho. Lia era a esposa de Jacó, a desprezada. E quando ela tem um filho, ela engravida e vai dizer assim, quando deu à luz, a mais outro filho disse, desta vez louvarei. Por isso deu-lhe o nome de... Por que ela deu o nome de Judá? Porque ela louvou ao... Judá significa o que então? Louvar ao Senhor. Sabe o que está dizendo? Qual é a primeira coisa que tem que subir? Qual é a primeira coisa? Vamos lá, me ajuda. Então louve, simplesmente. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor imagem. Então entenda uma coisa que eu te falo aqui nessa noite, segundo a palavra. O que Deus quer que suba de você é uma essência, querido. E muitas vezes a gente está assim, né? Diante de uma guerra, eles tinham uma guerra para vencer. Ô céus, ô terra, que problema, que situação. Nada muda, já viu, né? Falei de manhã, parece que tem guerras intermináveis na vida. Problemas que nunca acabam. Parece que a ansiedade nunca vai ter fim. Mas por que muitas vezes não vai tendo fim? Porque a gente não entende o que Deus está falando para fazer primeiro. Quem vai subir primeiro? Judá. Quem que precisa subir primeiro? A essência, o louvor, a nossa vida. É Deus falando assim, Judá, é daí que vai sair o Messias, é da tribo de vocês, Judá. Mas então vocês precisam desde agora começar a comunicar que o Messias é aquele que emite algo dos céus e os céus liberam a terra. Porque eu não sei se você entende essa palavra, porque quando Jesus, ele está na cruz do Calvário, ele fala, Pai, a ti eu entrego o meu... E quando ele entrega o Espírito, a Bíblia vai dizer, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Meu Deus do céu. Ó morte, ó, e o Rei ressuscitou, ele venceu. Então entenda, querido, antes de você cantar para sempre, quando Jesus libera algo do céu, o céu libera algo na terra. Tem muita coisa que a gente não está recebendo na terra, porque a gente não está aprendendo a emitir ao céu. A gente perdeu a identidade, a gente perdeu esse lugar onde o Senhor está criando filhos para viver um propósito de verdade no nome dEle. Então, por isso que, vamos lá, Judá significa o quê? Louvor. Louvor, é isso? E Simeão? Porque ele chama Simeão, não chama? E quando ele chama, Gênesis 29, vou te inserir na história melhor ainda, Gênesis 29, 31. Versículo 30, porque vai dizer que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Então, resumindo, passa. Lia era a desprezada. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era... Então, cuidado, olhar com desprezo, porque tem lugares que você olha com desprezo e Deus está falando, é lugar fértil. E você precisa estar lá, você precisa viver. Porque, por mais que a história de José é muito legal, e eu vou pregar sobre José daqui uns dias, de novo, mas é muito bom. Mas quando eu olho para Lia, e você vai entender o que eu vou falar, foi de Lia, a desprezada, que saiu quem? Lia engravidou e deu à luz a um filho, que se chama
Pois dizia o Senhor, viu a minha miséria, agora certamente o meu marido... Tadinha, mas não era isso. E Deus não escolhe Rubem, mas espera aí, você vai entender. Lhe engravidou de novo. Quando deu à luz, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada e também me deu este. E o nome era? Então Simeão significa o Senhor ouviu. Olha a ideia de Lia, né? É Rubem. Tadinho, né? Meu marido vai me amar mais. Só que ele entende depois. Agora vai nascer outro. Deixa eu botar o nome certo, porque o Senhor precisa ouvir orações certas. Simeão revela o nome de alguém agora que está falando assim, Senhor, eu sou desprezado. Eu entendi que eu carrego isso, mas o Senhor me ouviu. Para de andar no coitadismo da vida, nem sei se existe essa palavra. Mas para de ser coitadinha. Não. Deus está querendo levantar uma geração forte. Deus está querendo levantar, gente, Deus está querendo levantar uma geração de identidade, de força e de equilíbrio. Aí, vocês estão comigo? Porque logo depois de Simeão significa ouviu. Aí que a gente viu, ela vai ter outro filho que vai chamar Levi, né? De Levi veio quem? Os levitas. E daí, por isso que hoje, né, a gente diz nas igrejas, a oportunidade está com o levita Daniel, e agora ele levita, vai. Não, gente, levita era só lá, e levita era servo de sacerdote. Então, se alguém te chamar na igreja e chegar assim, levita fulano de tal com oportunidade, falou, querido, eu sou agora um mero sacerdote que ele me escolheu, né? Não tenho mais nada a ver com levita. Amém? Volte. Porque quando a gente pega a palavra e a gente entende, Lia, que era desprezada, ela gera duas tribos. A que Jesus veio, que veio o rei Davi. Só que ela gera também a tribo de Levi, que veio os sacerdotes. Tudo que a gente aprendeu sobre adoração nesse ambiente de tabernáculo, ali, Deus está falando do lugar de desprezo. Eu levantei alguém que carrega nações que vão liberar o meu nome. Então deixa eu te falar, para de, eu sou assim, eu sou aquilo. É isso. É na sua fraqueza que ele se faz forte. Porque, voltamos para o texto, a Bíblia vai dizer que Judá, que significa louvor, ele fala bem assim, Simeão, vem comigo. Porque ele entendeu que tem guerras que não dá para lutar sozinho, mas sabe o que Judá está fazendo? Ele está falando bem assim, Judá, o louvor. Simeão, o Senhor ouve o meu louvor. Sabe o que eu vim falar para você hoje? Existe uma aliança. Isso aqui não é simplesmente, sabe, como eu posso dizer isso? Meu Deus do céu, eu quero colocar a melhor palavra aqui para você entender. Isso aqui só não é uma conjunção literária de textos. Não é só uma junção para ser. Não, isso aqui é uma teologia narrativa. É um fato. Deus está falando bem assim, quando o seu louvor sobe, eu ouço. Por que chama Simeão? Porque quando o louvor sobe, eu ouço. Existe por isso a aliança que eu estou falando do louvar e do ouvir. Porque quando você entende isso, o ciclo, a imagem perfeita do ciclo da adoração é: louvamos, ele ouve e age. Louvamos, ele ouve e age. Louvamos, ele ouve e age. Porque nós olhamos para o texto bíblico e é claro que quando Simeão sobe, versículo 4, quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos dele, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando entendem o propósito, existem guerras vencidas. Sabe o que o Senhor quer fazer, querido? Ele quer te ensinar. Como Pedro entendeu, ao pessoal de Pedro, quem estava aqui terça-feira ouviu essa palavra, Pedro não precisou quebrar o gema, Pedro não precisou abrir o portão de ferro, Pedro estava fazendo o quê? Dormindo. Mesmo sabendo que no outro dia ele ia morrer. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Sabe o que isso mostra para mim e para você?
Quem entende a verdade do evangelho, querido, não tem medo de guerras, não tem medo de morte. Ele louva na guerra, ele louva em meio do vale da sombra da morte, ele adora o nome de Jesus Cristo. Por isso eu vim declarar sobre a sua vida um tempo onde o Senhor quer levantar uma geração, querido, que vai acordar pela manhã e vai falar: Senhor, eu entrego o meu dia, eu entrego o meu coração a Ti. Essa guerra não me mata, essa guerra não me define, o Senhor já venceu todas as batalhas. Eu me lembro de um texto que sempre era usado nas campanhas de muitas igrejas, que é 2 Crônicas 20:20. Eu gravei, sabe por quê? Porque é fácil. 2 Crônicas 20:20. Na versão antiga, João Ferreira de Almeida falava bem assim, ó: crede no Senhor teu Deus e estarás seguro. Aí vai dizer assim: crede nos seus profetas, tenham fé nos seus profetas e prosperareis. E eles usavam isso, né? Você tem que crer no Senhor e você vai estar seguro. Mas você tem que crer no profeta para você prosperar. Ah, gente, eu já ouvi muito isso. Só que antes disso tinha se levantado um jovenzinho, um levita, chamado Jaziel, que entendeu que os amonitas, moabitas estavam subindo, e ele entende que a diretiva de Deus não era só pegar a espada para lutar, era abrir a boca, porque existe o poder da língua. Não sei se você estava aqui semana passada e entendeu isso. E eles entenderam que era no poder dos lábios que os inimigos seriam vencidos. Versículo 21 vai dizer que depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor é leal e dura para sempre. Sabe qual era a canção? Dei graças ao Senhor, porque o seu amor é leal e ele dura para sempre. Eu imagino esse povo cantando, declarando, e o versículo 22 vai dizer que quando começaram a cantar e a entoar os louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabes nos montes de Seir, e estavam invadindo Judá. Estavam invadindo aonde? Eles foram porque Judá carregava a promessa. O louvor não vai parar, este som não vai parar. Nós cantamos aqui hoje. A igreja, querido, ela carrega uma identidade que o mundo tenta roubar. Nós cantamos aqui na terra porque é o que nós vamos fazer no céu. Nós adoramos aqui na terra porque é o que nós vamos fazer no céu. Nós nos ajoelhamos aqui na terra porque 24 anciãos se prostram e lançam coroas aos pés. Então nós não estamos inventando roda, nós estamos, querido, imitando um modelo que existe na eternidade. Quer vencer guerra? Quer vencer guerra? Assim que luto minhas guerras. Ei! Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Versículo 23, voltou, os amonitas e moabitas atacaram os do monte de Seir. Eles se confundiram, gente. Começaram a brigar entre eles para separar, a destruição, aniquilar. Depois de massacrar os homens de Seir, ajudaram. Olha que doideira. Os próprios inimigos começaram, que ia atacar Judá, que ia atacar o louvor, morreram. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Tem guerras que você não vai vencer mais na força do seu braço. Tem guerras que você precisa vencer no poder da oração, da adoração, da sua vida entregue a Jesus. Por isso que as suas palavras, você precisa entender o poder que você carrega na sua língua. Você precisa entender. Eu gosto de uma canção que eu cantava bem quando era adolescente, que era assim, ó: que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas, domingo da semana. Que sejas meu universo. Olha isso, olha isso. Não quero dar-te as palavras. Você fala 450 bilhões de palavras até morrer, segundo a ciência. Quero
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que encha cada um dos meus pensamentos, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento, a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, Esse esse. é o meu desejo. Talvez você não conhece essa, mas você conhece, talvez, sei lá. Tu és Senhor e Rei. Talvez você não conhece essa, mas você conhece. Porque Ele vive. Posso crer. Você só precisa louvar o nome dEle, querido. Você só precisa adorar o nome dEle. Essa é a nossa identidade. Quando declaramos, sabemos. E eu sei. Ele está nas mãos do meu Jesus. Deixa eu te dar um conselho. Para de questionar. Existe um livro chamado Abacuque na Bíblia, que você já leu os 3 capítulos, e Abacuque começa questionando: ô céus, ô terra, que problema? O mundo está em guerra, o sistema, a política, é isso, é aquilo. Só que no capítulo 2 de Abacuque, ele vai e ele fala bem assim: quer saber? Eu vou subir para o meu posto de sentinela, eu vou falar com o papai. Fala, papai. Eu vou falar com ele porque ele fala comigo, eu vou conversar com ele porque ele conversa comigo. E no capítulo 3, por cantar e declarar o nome dele, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira ainda, e todavia me alegrarei, meu amado. Sim. todavia me alegra. Deixa eu te dar um conselho: ao invés de reclamar, comece a adorar o nome dele. Ao invés de ficar, ai, tadinho de mim, vai pro posto, sobe mais alto e começa a ouvir a voz dele, porque ele ainda é o mesmo ontem, hoje e ele será de eternamente. O inferno não Aleluia. prevalece, Aleluia. e nada irá resistir. Eu te adorarei. Vamos, a presença dele está aqui nessa noite. Vamos, ela é manifesta. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Ei, vitorioso, Vitorioso és, na tempestade estás. teu nome é, Teu nome infalível é. os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Ah, Teu nome imutável é. Mateus capítulo 26, versículo 30. Jesus, antes da maior guerra da sua vida, depois de terem cantado, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe qual as últimas coisas que Jesus faz? A ceia e canta
Sabe o que é para mostrar? Comunhão e adoração. Quando a gente vive na comunhão e na adoração, a gente não perde identidade, a gente não perde força e a gente não perde o equilíbrio. Vamos lá, gente. Vou terminar. Porque a Bíblia diz que existia um homem lá. Eles mataram 10 mil, não venceram a guerra? Existe um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni significa Senhor. Então, o Senhor Bezeque. Adoni, ele era o chefe, uma espécie de rei dos cananeus. Cananeus, Canaã. Quem foi Canaã? Gênesis 9, versículo 22, vai dizer que Noé teve 3 filhos. Jafé, Cã e Nota. Não, e Sem. Bela, minha filha, ela falava bem assim quando era pequena. Pai, os 3 filhos de Jacó é Jafé, Cã e Nota. E eu ficava, Nota, filha? Nota, Nota. Falei, não, filha, é 100. Não é 100 reais, não. E era bonitinho quando ela falava isso. Mas ele tinha 3. Só que a Bíblia vai dizer que um filho dele, Cã, um dia, Noé. Noé fica doidão, gente. Sai da arca, planta uma vinha, bebe, fica peladão. E o filho dele, ao invés de cobrir a nudez do pai, ele expõe. Outro dia a gente prega sobre isso. Mas quando ele expõe, os outros 2 filhos chegam, pega e cobre ele. Quando Noé se recobra, a Bíblia vai dizer que ele olha para Cã e ele fala bem assim, maldito seja Canaã. Será escravo dos mais rebaixados do... Eu não sei se você pegou, porque Adoni-Bezeque, ele era rei dos Canaã. Então, Adoni-Bezeque veio desse lugar. Um lugar que aonde não tem paternidade, existe um domínio excessivo. Existe escravidão. Adoni-Bezeque queria escravizar as pessoas, porque ele fazia parte de uma geração sem paternidade. Então entenda, você precisa da paternidade do céu. Eu não tive pai, pastor, mas você tem um pai no céu. E ele guia o seu coração. E quando ele guia, ele livra você de toda opressão, de toda escravidão. Porque quando ele fazia isso, preste bem atenção, a Bíblia vai dizer que Adoni-Bezeque pegava, e a Bíblia vai dizer, 70 reis debaixo da minha mesa, com os polegares das mãos e dos pés cortados. Eles, além de estar debaixo da mesa, eles comiam o quê? Migalhas. E ele vai dizer, assim como eu fiz com eles, fizeram comigo. Sabe que eu quero declarar aqui 3 coisas, rápido para você entender. Porque lembra que Lia, ela é a mãe de uma geração que é de reis e sacerdotes. De Judá que vem um rei, de Levi que vem um sacerdotes. Então agora, isso comunica, porque reis estavam debaixo da mesa. A Bíblia está dizendo que ele cortava. Gente, é a primeira coisa. No nosso sistema biométrico de identidade do Brasil, quando você vai fazer identidade, você usa o quê? Só que polegar para nós fala de idem. Sabe o que está falando para mim e para você? Adoni-Bezeque sabia da identidade. Louve, entregue e viva para o Senhor. E o que ele fazia? Roubava a identidade. Porque uma das coisas que Deus nos deu é identidade. Gênesis 1, 27. Quando ele cria o homem, a Bíblia vai dizer que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A palavra imagem no hebraico ali é a palavra tzelen. E a palavra tzelen é sombra. Só tem sombra se tem luz. Só está tendo sombra aqui, ó, nos meus pés, na mesa, porque tem uma luz emitindo. E a sombra, ela se torna a exatidão de algo, ou pelo menos parecido de algo que está na sua frente, está sendo projetado. O que Deus está dizendo para mim? Eu te tornei imagem e semelhança, mas se você não estiver na luz, você não é parecido comigo. O mundo tem tentado roubar a identidade das pessoas. Eu gosto de uma frase do Leonard Ravenhill, que ele vai dizer assim:
Temos 3 pessoas dentro de nós: o que acham que somos, o que pensamos que somos, mas o que Deus sabe que somos. Quando eu vivo no que acham que somos, isso vai ser dominado de autorreferência. É quando eu caminho na palavra dos outros. Acham que eu sou esse, né? Gente, eu conheço tanta gente que começou faculdade porque alguém achava, o pai achava. E pais, encaminhem os filhos, ensinem, mas tentar ser você na vida do seu filho não dá certo. Tentar, né? A gente na escola de música ouve muito isso às vezes, né? Eu não consegui tocar, meu filho vai ter que tocar. Ele vai ter que fazer. Mas às vezes ele não quer viver isso. A gente ensina, a gente mostra, mas não é sobre o que eu acho. Porque aí tem um perigo, é a referência, a autorreferência. O que pensam? Mas aí você cansa disso. Eu tenho um amigo que ele estudou medicina, ele foi para a Argentina, estudou, voltou. Hoje ele toca no Dunamis. Entregou o canudo na mão do pai dele e falou bem assim: pai, tá aqui, obrigado, mas eu sou músico. Imagina a tristeza do pai. Tô falando que eu sou músico, gente. Imagina. E hoje ele tá cumprindo o propósito dele, servindo em muitos lugares do Brasil e do mundo, mas por quê? Ele decidiu viver o propósito de Deus. Porque viver só também existe um perigo aí. Qual é o perigo, pastor? Na identidade. O mundo tenta te não só fazer o que eles acham, mas te leva para um ambiente do que você pensa que você é. Eu acho que eu sou. Aí eles acham que eu sou isso. Cansei de ser o que o meu pai disse. Cansei o que minha mãe. Agora eu vou ser o que eu quero. Aí tem um perigo. Porque você morre. Porque você não vive o propósito. Porque muitas das vezes nós somos formados, o salmista vai dizer que em pecado fui concebido pela minha. Então já habita em nós. A tendência caída já habita em nós. Então eu tenho medo de mim mesmo às vezes. Eu gosto de uma canção do Thales Roberto que ele fala: pai, eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Porque a minha formação muitas vezes vem dos filmes que eu assisti, das histórias que eu ouvi, da vida que eu levei. Então eu não posso fazer o que eu penso, nem o que acha. Eu preciso viver o que Deus sabe sobre mim. Sabe o que é verdadeira identidade? É quando eu olho e vejo assim, a luz, não tem que estar a luz para que tenha sombra, eu não falei isso, imagem? Só que o problema é que muitas vezes, ao invés de estar na luz da palavra, a gente está na luz da tela do celular a vida inteira. O problema é que a nossa identidade, ela está firmada na vida de influências que a gente assiste, de pessoas que a gente olha, e a gente não tem problema, você vê e fala que legal, mas tem muita gente que vive frustrado porque vive a vida dos outros e não vive a vida de Deus. Tem muita gente que não está conseguindo viver o propósito de Deus porque não tem identidade. Lembra quando em João capítulo 1 vai falar sobre o verbo que se tornou carne, e vai dizer, a palavra estava com Deus e ela era Deus, e vai dizer quem ele é. Só que a primeira coisa que ele vai falar, depois de dizer que era a palavra, que era a luz dos homens, isso, versículo 12 vai dizer assim: contudo, aos que receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se chamarem, de se tornarem filhos. Sabe o que Deus está falando? A primeira coisa que eu vim dar ao mundo não foi presentes, não foi, toma um carro, toma uma casa, não. A primeira coisa que eu vim dar ao mundo de novo é a identidade. Porque Satanás roubou desde lá de trás a identidade do homem. Foi isso que ele disse mesmo? Vocês não podem comer? Aí o homem está em dúvida da sua identidade. E Jesus fala bem assim, a primeira coisa que eu entrego para vocês é, vivam na minha identidade. Sabe o que é Adoni Bezek, que é o símbolo de Satanás nesse mundo? Ele quer roubar a nossa identidade. Ele quer roubar a identidade das nossas crianças. Ele quer roubar a identidade das pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Cristo, quando ele aparece, ele já restaura tudo. E ele está dizendo, é só você me receber. É só você crer que eu dou para você o direito, porque não era nosso, de ser filho. Lembra da videira, enxertados? Ele nos enxertou nesse lugar.
Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Eu restauro a sua identidade. Eu não quero você vivendo no que acha, no que você pensa. Eu quero que você viva no que eu sei. Por isso que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso que nós cantamos, eu não quero te dar palavras como gota. Eu quero que saia um dilúvio da minha boca. Mas para sair um dilúvio da sua boca, você precisa conhecer o vocabulário que Deus conversa. Porque o vocabulário que Deus conversa não é o nosso, gente. O vocabulário que Deus conversa vai além do nosso. O vocabulário que você está conversando com Deus é assim: meu boleto está vencendo amanhã, né, Deus? Eu estou com problema. Deus fala bem assim: eu já abri o mar. Ah, é? Eu já fiz tanta coisa maior e você está preocupado com o boleto? Vai trabalhar. Porque muitas vezes a gente quer que caia do céu e Deus está falando bem assim: vai correr atrás. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele restaura, querido, a sua identidade aqui hoje, amém? Se Adoni Bezek tenta, Ele restaura. Mas outra coisa, segunda coisa, não, antes da segunda coisa, eu preciso falar isso também. Isaías 1:2. Isaías quanto? Isaías vai gritar uma fala de Deus. Escute, ó céus. Escute. Escute também, ó. Pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz, porém eles se revoltaram contra mim. Sabe quem está falando? Israel, eu te fiz crescer. Como que você se revolta contra mim? Sabe quem te faz crescer é Deus, querido. E muitas vezes a gente não coloca os nossos olhos nele. A gente não coloca a nossa identidade nele. E o Senhor quer restaurar a nossa verdadeira identidade. Disseram que eu sou isso na igreja. Querido, eu sou filho de Deus. Quem me conhece é Deus. Eu sou o pastor da Alicerce, como os outros pastores. Você é líder aqui na Alicerce. Querido, no final das contas, sabe o que nós somos? Nosso maior título: Filho de Deus. Porque quando ele aparece, ele não fala: eu te dei o direito de ser chamado pastor, presbítero, apóstolo, anjo, querubim. Não! Eu te dei o direito de ser filho. Valorize esse direito. Porque a segunda coisa, Adoni Bezek cortava polegar a identidade. Polegar fala de força. Imagina um rei tentando segurar a espada, Aleph. Não dava. Imagina. Adoni Bezek era um tirano cruel. E ele sabia que reis, lembra de Josué? Além de liderar em palavras aos céus, ele também lutava. Então eu tiro de vocês agora a capacidade de lutar. Isso fala de força. Tem muita gente perdendo a força, gente. Não consegue viver porque perdeu o polegar da vida. Perdeu, sabe, o lugar onde você tem que segurar a espada. E Deus está falando bem assim: eu te chamo de novo. Eu te chamo para ser restaurado. Eu lembro de um livro que eu li do John Bevere, que ele vai dizer sobre um livro que o tema é Kryptonita. E no livro ele vai dizer assim que a Kryptonita, e você vai lembrar da história, conta a história do super-homem, aonde o super-homem, ele era um cara invencível, né? Que recebia sua força do sol, mas uma coisa parava o super-homem, era o quê? Kryptonita. E a Kryptonita era uma substância radioativa que quando atingiu o super-homem, ele Sabe o que isso me mostra? Que tem muita Kryptonita na vida de muitas pessoas. E na minha também, que eu tenho que tirar. E que muitas vezes está me tirando a minha força. Está tirando a minha energia. Eu não consigo viver, eu não consigo entregar, eu não consigo ser. Hoje eu entrei um pouquinho na sala ali, até falei com a Bé, terminamos a reunião de tarde aqui do Retiro de Homens. Eu falei bem assim: cara, nossa, eu preciso dormir aqui, meia hora do culto, eu preciso dormir. Senão eu vou chamar Jesus de Genésio. Eu vou embolar as palavras hoje. Só que daqui a pouco começou a tocar uma canção. E começou a tocar uma canção. E eu falei: cadê o sono? E o sono não vem. Só que quando eu pensava que eu estava fraco, Deus foi me fazendo forte. E as palavras foram surgindo ao meu coração. E Deus me lembrando de texto, como eu não falei de manhã. 2 Crônicas 20:20. Apocalipse 5:5. Apocalipse 5:11. Deus falando comigo bem assim: sua identidade está firmada no céu, Sodré. Porque a matemática do céu nem conseguiu contar as vozes dos anjos que cantavam no céu. Porque falou bem assim: ouvi a voz dos anjos, milhares e milhares, milhões. Eu
tento imaginar, aqui na igreja tem hora que a gente canta e é muito bonito, né, gente? Eu tento imaginar milhares de milhares, milhões de milhões, e não conseguem nem contar o que o céu está vivendo. Aí eu falei, que cansado é nada, eu tô bem demais. Eu tô vivo, Senhor, vamos lá, o Senhor vai liberar algo. E o louvor vem, os irmãos vêm, e a gente entende, existe um movimento do céu, querido, que não tem a ver com energético, com pré-treino, tem a ver com um carregador turbo do céu que desce e nos enche da presença, e Ele é o Espírito Santo sobre nós. Por isso que Isaías 40, versículo 29 vai dizer... Isaías 40, 29. Ele fortalece, Ele dá força, Ele dá grande vigor ao que está. Olha o versículo 30, olha o versículo. Até os jovens. Sabe quem está dizendo? Jovem é muito animado, né? Apesar que eu falei de manhã e repito, tem um jovem morto, tem uns jovens muito mortos. Em nome de Jesus, ressuscita. Ai, tô cansado. Meu Deus do céu. Tia Penha tava ali, ó. Julimar tava. Eu falei, me dá esse joelho aí, Senhor, pra eu correr a maratona. Meu Deus do céu, tô precisando dele. E às vezes a gente tá cansado. E ele tá falando assim, até os jovens que têm vigor se cansam. Ele tá dizendo, a força humana é limitada, mas ele vai dizer, os moços certamente tropeçam. Mas olha o próximo versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que você precisa? Esperar no Senhor. Ele renova a sua força. Primeiro ele restaura a sua idem, mas agora ele renova suas forças. Porque a última coisa que Adoni-Bezek fazia, me pergunto qual é? Não, tem que ser forte. Além de roubar a identidade e força, ele roubava o equilíbrio, porque ele cortava dos pés. Imagina, sem os dedões dos pés. Eu falei de manhã, conheço um pastor que ele perdeu uma parte do polegar e ele é meio desequilibrado assim, porque ele fala, eu perdi o equilíbrio. Por isso que 2 Timóteo 1,7 ou 1 1,7, que vai dizer, eu não dei a vocês espírito de medo. Cadê? Isso. Pois não deu um espírito mas de poder. E a palavra ali é equilíbrio, domínio próprio, moderação. Sabe o que Deus está falando? Eu quero que você volte a correr. Adoni-Bezek era um sem vergonha, como o diabo é. Botava debaixo da mesa, tirava identidade, tirava força, mas falava, vocês não vão correr não. Vocês não vão sair daí. Só que sabe o que Deus fala? Além de renovar nossas forças, Ele diz, vocês vão correr e não vão se cansar. Sabe o que Deus está falando ao nosso coração? Ele quer uma geração que vá para Ele, querido. Quem participou da corrida hoje, da caminhada, sabe muito bem o que a gente está falando. Corrida tem a ver com constância, corrida tem a ver com perseverança, corrida tem a ver com resistência. Sabe quando a gente olha para isso, é Deus dizendo bem assim para nós, sabe uma coisa? Eu te dou constância. Eu te dou perseverança e eu te dou resistência para correr rumo ao propósito que eu tenho para a sua vida, que eu tenho para a sua casa, que eu tenho para a sua família. Querido, eu prego isso hoje segundo o Espírito Santo de Deus e declaro sobre você, o Senhor, Ele quer te restaurar a identidade, Ele quer te dar força de novo, mas Ele quer te fazer correr. Ele quer te fazer ir além. Talvez você está parado demais, Ele está falando, não. Voa, entenda o processo, porque o desequilíbrio pode te matar. Sem equilíbrio a gente cai, e ninguém tropeça em pedra grande. Todo mundo que tropeça em algo pequeno, tem coisas pequenas talvez que você precisa tirar da sua vida. E Deus está falando bem assim, não tem nada a ver. E Deus está falando, tem tudo a ver. E isso está te roubando identidade, força, e você não está conseguindo correr mais. Lembra quando você orava antes? Eu falo aqui para os cristãos. Lembra quando você acordava de madrugada e falava, eu vou orar? Lembra quando você abria a Bíblia e mesmo sem vontade, porque nem todo dia a gente está com vontade de ler a Bíblia, você lia?
Deus está falando, eu quero restaurar de novo esse lugar aonde você vai correr. Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer, portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, com paciência, a corrida que nos está proposta. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Eu já te dei uma identidade, filho. Eu já te dei força, filho. Eu já te dei, sabe, tudo para você correr e viver o propósito. Por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, se não me falha a memória, ele vai dizer, combati o bom combate. Eu terminei a corrida e guardei a fé. Sabe o que Deus está querendo que você faça nesses dias? Que você volte para a corrida do céu, querido. Deus está falando bem assim, eu quero que você volte a almejar os lugares altos. Porque Paulo fala, um corredor que corre, ele quer sim ganhar um prêmio. Mas o nosso maior prêmio, querido, não é um troféu que acaba nesse mundo. O nosso maior prêmio é um troféu que nós temos na mansão celestial. Sabe, o nosso maior prêmio vai ser quando nós olharmos para Jesus Cristo e dizer assim, tu é lindo mesmo. Eu cantava que era tão lindo assim, e tu é lindo mesmo, porque os seus olhos são como chama de fogo, os seus cabelos são como, sabe, lã, os seus pés como de latão reluzente. Ele está dizendo assim, é isso mesmo, Jesus, eu terminei a corrida e eu te encontrei. Sabe o que Deus ministra ao meu coração hoje? O louvor subirá, Deus ouve e age, mas toma cuidado, porque Satanás, Adoni-Bezeque, ele quer roubar a sua identidade, a sua força e o seu equilíbrio. Se coloque de pé. Torno a repetir como repeti de manhã. Nós, muitas das vezes, estamos lutando guerras que não são nossas. E a gente vai perdendo a identidade, a força e o equilíbrio. Deixa eu te falar uma coisa. A guerra política não é nossa. A gente tem sim uma responsabilidade de votar e votar certo. Amém? Mas a guerra política não é nossa. Daqui a pouco você vai ver de novo as igrejas elegendo um candidato dentro da igreja, e isso, aquilo, outro. E querido, isso não é real. Deus está querendo uma identidade, força e equilíbrio da sua igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu sei que daqui a pouco guerras que a gente era para estar vencendo, a gente está perdendo. Discussões que era para você estar falando do evangelho, da identidade, da força de Jesus, você está brigando com pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, discutir sobre algo é válido, brigar nunca. Vocês estão me entendendo? Então deixa eu falar algo para você. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, reino de sacerdote, nação. Só vai ter nação santa se antes tiver uma geração eleita com identidade, força e equilíbrio, e que é um reino de sacerdote. Antes disso, não adianta, querido, a gente querer colocar nas costas do governo responsabilidades que são nossas. Por isso, pais, eu declaro sobre a vida de vocês, se levantem. Ei, não deixe os seus filhos vidrados no celular. Ensina o evangelho para os seus filhos. Ei, mães, se levantem. Ei, e declarem o evangelho sobre a sua casa. A minha casa tem identidade, a minha casa tem força, a minha casa tem equilíbrio. Você não vai esperar do Planalto de Brasília, você já está esperando no céu, porque os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Sejam cheios da glória de Deus aqui nessa noite. Sejam tocados, querido, pela glória de Deus aqui nessa noite. Se tem louvores nos seus lábios, comece a declarar o nome dele agora. Vamos lá. Vamos lá, você entendeu que o seu louvor tem que subir. Você entendeu que ele ouve e age. Então vamos lá. Em nome de Jesus, se tem palavras de gratidão, querido. Se tem palavras de gratidão.